Muito boa tarde, são exatamente 5 horas e 54 minutos. Está iniciando a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje tenho a honra de receber aqui, em nossos estúdios da TV Estação 26, o candidato a deputado distrital, Carlos Sancha. Seja muito bem-vindo à Estação 26. Satisfação tê-lo conosco. Um prazer, Carlos Roberto, em poder estar nessa rádio comunitária. É rádio, né? É, exatamente. TV rádio. TV web. TV web. Eu fiquei até acostumar com a palavra, mas está muito popularizado agora esse sistema de transmissão, onde o cidadão terá a voz, né? Ele tem a voz mais livre, com mais liberdade, e onde também ele responde também pelos atos que aqui também é falado. Então, sim, com certeza. Verdade. Isso. Carlos, eu gostaria, vendo as suas propostas aqui, antes de iniciar nosso programa, Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, eu sempre pergunto para o candidato, conta um pouco da sua história para os nossos telespectadores. Quem é Carlos Sancha? Olha, Carlos Sancha, ele é maranhense, nasceu na cidade de Santa Luzia, Maranhão, veio com 14 anos de idade para a cidade de Brasília. E a primeira cidade que ele chegou foi a cidade de Sobradinho. Morei um período curto em Sobradinho, muito legal, totalmente diferente da cidade onde eu morava, né? E aí fui morar no setor Pessoa, na QNP 18, aonde também me senti muito bem confortável ali com minha família, e aos poucos fui conhecendo Brasília. Meu primeiro emprego foi numa empresa chamada Fujox Cinefoto Limitada. Para mim sair dela foi uma luta, porque realmente a empresa ela gostava muito do trabalho que a gente desempenhava, né? E assim, a gente vai crescendo e a vida vai continuando, né? Sim. Então, Brasília realmente me recebeu muito bem, gostei demais de Brasília e eu passei a amar Brasília como minha segunda terra natal. Muito bem. Carlos, por que você realmente... Agora, se surgiu essa situação para você vir como candidato a deputado distrital, por quê? Olha, como candidato a deputado distrital, eu trabalho em campanha política como apoiador desde os 14 anos de idade. Assim que cheguei em Brasília, fui participar das primeiras campanhas políticas, né? Na época, até então, o ex-presidente foi até impeachmentado, né? E ele, assim, eu participei daquela campanha, fui realmente, desde cedo, já me envolvendo com política e passei a gostar de política. Mas eu fui me contrariando, tanto é que em 2000... fui morar fora do Brasil porque tentaram me colocar numa situação constrangedora, né? E aí eu entreguei o carro comissionado da época e fui morar fora do Brasil. Morei na Flórida dos Estados Unidos. E lá realmente passei 5 anos e passei realmente a analisar situação de vida, como morar num país fora, uma cultura diferente, cultura receptiva. Fui muito bem recebido. Eu e minha esposa, ela gestante 3 meses e mais um garoto de 3 anos. E os americanos realmente me receberam minha família muito bem. E aí tivemos que voltar para o Brasil novamente, né? E aonde retornei e fui trabalhar novamente com campanha política como coordenador de campanhas, né? E assim, aos poucos a gente foi trabalhando e foi sempre se envolvendo. Só tive mesmo carro comissionado uma vez. Mas eu sou servidor público. Trabalho hoje com o sistema socioeducativo. É uma área realmente no qual eu gosto bastante, sou sócio-educador. E como Brasília, realmente, em todos os lugares do Brasil, existe um índice muito grande de criminalidade no ato infracional, né? Considerando os menores, né? E é onde é uma guerra muito grande, né? Sobre as pessoas querem hoje, inclusive, até debater na questão da redução da maioridade penal, né? E isso é um ato bem pesado, onde... o jovem ele não tem oportunidade, o governo infelizmente é omissor, né? Não olha para a situação infanto-juvenil e o país está indo, né? Com todas as crises estamos passando aí, levando ela a trancos e barrancos. Muito bem. Carlos Sancha, uma pergunta em relação, você é morador de... Eu sou morador da cidade do Riacho Fundo 2. Riacho Fundo 2, onde realmente ali eu vivo desde 99. Muito bem, muito bem. Carlos, conta um pouquinho pra gente do seu projeto em relação... Você acredita na família como principal berço de valores, né? Como deputado distrital, quais são os seus projetos para essa área? Olha, a família, a gente acredita que ela realmente é a base de qualquer sociedade. Você tira, por exemplo, você pega um camarada que é solteiro e pega um camarada que é casado. Ele, quando ele constrói uma família, ele passa a ter responsabilidade.
Então, assim, não estou falando que o solteiro é mais imprudente do que o casado, né? Compreendo. Claro, não é verdade? Mas na conjuntura atual, aquela pessoa que realmente constrói uma família, que tem filhos e filhas, ou que seja um casal, eles passam a ter um compromisso maior. Então, a família realmente é uma base, ela traz um compromisso, um respeito, né? E assim a família ela vai sendo construída, né? Muito bem. Em relação a defensor da educação pública de qualidade, Brasília está passando uma série gravíssima em relação à educação do Distrito Federal. Por exemplo, material sucateado, os professores desmotivados. Você, se eleito, o que você pretende fazer para melhorar a educação aqui do Distrito Federal? Primeiro de tudo é fiscalizar todos os contratos que são feitos com a Secretaria de Educação. Verificar como está sendo aplicados os recursos junto a essa secretaria. Porque, assim, dinheiro deve entrar bastante. Os professores, realmente, muitos deles se sentem até traídos, né? Porque tem uma escola depedrada e os alunos realmente se sentem também desconfortáveis devido à questão da manutenção em si. E não tem material escolar. Infelizmente, a educação, ela parece que ela é jogada às traças. É o que é demonstrado, né? Eu lembro de quando eu estudava, que eu vim de uma escola do Maranhão em 89, cheguei em Brasília e eu assustei. Na qualidade do ensino que era. Hoje não é tão diferenciado. Porque a gente vê que a educação nacional no Brasil, ela realmente baixou de qualidade mesmo. Em 90, na década de 90, o Maranhão era considerado um dos estados que melhor falava português. Sim. E nós tínhamos totalmente um avanço diferenciado das outras regiões nacionais, né? E Brasília realmente parece que os governantes não têm um olhar especial para a educação. Sim. Onde o próprio professor, mais de 90%, não coloca seu filho para estudar na própria escola. Porque ele não acredita, parece que ele não acredita mais na educação. Ele busca uma escola particular para o seu filho, onde a qualidade do ensino é um pouco melhor. Não é que é melhor. A questão do profissional em si não defender essa bandeira que a educação pública ela é de qualidade, ela pode ser de qualidade, né? E eu vou brigar. Eu vou brigar porque o sistema onde eu trabalho, o socioeducativo, muitos dos jovens que lá estão, por imprudência da própria mesmo regional de ensino, em parceria com a Fundação, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDEST, e isso aí tem que ser integrado, né? Social, com educação, porque aí sim o jovem, ele vai se sentir mais protegido. Ele será cobrado mais. A mãe, ela sai para trabalhar, normalmente ela tem 2 ou 3 filhos, às vezes a mãe solteira, infelizmente a mãe solteira, aonde o garoto ou a garota fica ali exposto a terceiros, né? Sim. Porque a escola ela não tem condições de manter aquela fiscalização para controlar a falta que aquele garoto ou aquela garota, quando deixa de ir para a escola, né? E ele não chega a cobrar dos pais. Eu tiro porque meus filhos, às vezes, faltam por questão de saúde e tudo mais, nunca uma assistente social ou uma regional, ou a própria regional, ou a própria secretaria da escola, chegou a ligar: pai, seu filho está em casa ou não está? O que ele está fazendo agora? Né? Nunca verdade, nem. Então, tá abandonado. Ele está abandonado. Então, a criança, ela não é cobrada a presença dela. Sim. Parece que a direção ou alguns professores não fazem nem questão que o aluno vá para a escola, porque não cobra a ausência dele. Verdade. Né? Cadê? O que aconteceu? Né? Eu te falo isso porque, assim, como morei fora do Brasil, uma vez meu filho faltou a aula, por questão de saúde. 10 horas da manhã, estava lá o assistente social batendo na nossa porta e reclamando: aonde que está o David? Que o David é o meu filho mais velho, né? Por que o David não foi para a escola? Aí fomos lá mostrar, ele estava acamado. Então aí a gente viu que realmente a questão do ensino diferenciado público americano e o público nosso aqui. Então o assistente social, ele tem um papel importante dentro da regional, dentro da escola. Então toda a escola tinha que ter um assistente social e de preferência que fosse acompanhado também por um conselheiro tutelar. Sim. Que isso é uma proposta que eu vou ter, que vai ter o conselheiro tutelar, ele vai ter que estar dentro da escola. Ele vai ter que estar aquele papel. Faltou o aluno, o conselho vai atrás, junto com o assistente social.
Para poder com psicólogo, um controle de frequência. Tem que ser cobrado, né? Isso, porque tem que ser cobrado, né? Esse negócio de garoto tá 9 horas, 10 horas da manhã andando na rua, cadê isso? Porque está na rua. Então isso aí tem que ser cobrado. O conselho tem que começar a agir nessa situação, mas para isso tem que ter local para eles ficarem. Exatamente. E eu tenho um projeto para isso, viu? Você quer compartilhar conosco? Quero. Pode ficar à vontade. Quero, olha só, eu apresentei esse projeto desde a minha pré-campanha. Esse projeto, ele chama Projeto Secretaria de Educação em parceria com o Terceiro Setor. O que ele vem fazer? A gente sabe que tem muita escolinha de futebol. Sim. Nas cidades. Tem ou não tem? Tem bastante. Várias escolinhas de futebol. E esses professores não recebem um centavo por estar cuidando de uma criança. Verdade. É verdade, não é? Sim. Entendeu? Então, essa parceria, cada criança, o Estado iria bancar para aquela escolinha. Claro que ela tem que se cadastrar, tirar um CNPJ, fazer a documentação legal dela. E ele iria andar em parceria com a educação. Sim. Esse é um dos projetos, né? E cada um ia custar em média de R$400. Isso não é dinheiro. Né? Porque hoje um menor infrator, um preso mesmo adulto, ele chega a custar entre 15 a 20 mil reais. A despesa é muito grande. É muito grande. Então, por que não investir isso aí na prevenção? Na prevenção, para que ele não esteja lá dentro amanhã, sendo ressocializado, tendo que ser ressocializado. Sendo que ele, nesse caso, hoje o Estado não olha. O Estado é omisso porque não olha, não busca. Aquela criança, 10 horas da manhã, está fazendo o que na rua? Isso é verdade. Tinha que ter alguém. Tinha que ter um batalhão escolar que ele andasse na cidade, buscando informação. Essa criança, tem quantos anos, meu jovem? Eu tenho 10 anos. Cadê seus pais? Tá trabalhando, então vou para casa. Ou então vai para uma escolinha, vamos cadastrar você numa escolinha de futebol, ou mesmo um outro complemento que eu tenho, é onde as igrejas hoje, você sabe que existem muitas igrejas em Brasília, sim, como verdade. também no Brasil, né? Então elas são ociosas durante o período diurno, matutino e vespertino. Então ela poderia ser usada também como uma parte desse complemento da educação. Por exemplo, a igreja que se qualificar para ser uma creche, ela poderia ser usada como creche. Porque as salas estão vazias durante a semana. Ficam vazias. Muitas igrejas têm várias salas vazias. Então, por que não cadastrar essas igrejas e fazer um trabalho, né, em parceria com a educação e social, né, junto à Secretaria de Ação Social e a educação? Então, aquela igreja que não se qualificar como apoio escolar, ela seria qualificada como uma creche. Né? Então, porque tem muitas igrejas vazias, segunda a sexta, com salas vazias. Então as mãezinhas iam poder sair para trabalhar, porque ia sobrar vagas. Agora o Estado tem que investir nisso aí. Né? Então, essa parceria do terceiro setor que envolveria a igreja sem finalidade religiosa, unicamente educacional e de amparo social. Esse é um projeto. Né? Não é que a igreja vai ser alugada para essa finalidade, não. A igreja irá fazer um tratamento onde ela irá se qualificar juntamente com o seu quadro de membros, né? Lá ia ter um educador, lá ia ter um psicólogo, né? Porque ela também ia receber uma vantagem por isso, com auxílio de R$400 por cada criança. Certo. Em vez do Estado construir mais creches, porque no momento ele não pode construir. Uma creche hoje custa de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. Sim. Isso é uma despesa muito alta. Não é verdade? Verdade. Igrejas já estão prontas. Salas já estão vazias. Só esperando qualificação desses locais, desses ambientes, isso sem se preocupar. Pode ser uma católica, uma evangélica, um centro espírita, né, uma Sechenoe, não interessa. Ela é um templo religioso, mas ela tem as salas, ela tem pessoas de confiança, aonde o pastor, o padre, o pai de santo, né, ou a pessoa que frequenta aquela religião, confia naquelas pessoas. Então elas seriam selecionadas, feito um tratamento para atendimento para aquela finalidade, ela se qualificaria e aí ela poderia atender aquelas crianças de até 16 anos de idade. Muito bem. Qualificando elas com, por exemplo, reforço escolar, aula de música, informática, não é verdade? Preparando aquelas crianças jovens para um primeiro emprego. Então tem muitas salas vazias que a gente poderia usar as igrejas.
Sim. E templos religiosos sem finalidade, sem a função religiosa, unicamente com função educacional e humanitária. Essa é uma proposta, isso aí pode ser até adotado por um governo, para mim não me preocupa. Eu quero saber se isso aí vem realmente, alguém vem abraçar essa causa. Exato. Né? E é barato, e é mais barato que construir. Não é verdade? É ou não é verdade? Claro, já pensou quantas igrejas, ou quantas creches, escolas, para poder você amparar essa natureza de demanda? É muito grande a demanda. Então poderia-se usar esse recurso com essa finalidade. Muito bem. Importante isso, a educação equilibrada e a base, né, das nossas crianças sendo cuidadas, né? Desde cedo, né? Desde cedo. Porque quantas mãezinhas deixam de trabalhar, perdem o emprego porque não tem um local para deixar o seu bebê. É verdade. Não tem, a mãezinha, é verdade ou não é? Eu conheço muitas mãezinhas. Hoje, infelizmente, esse papel que está sendo colocado de creche, ela foi jogada para a educação. Sim. Então, muitas dessas unidades, elas são atendidas por pessoas que têm condições de pagar uma creche. Você vai em algum local aí onde atende a demanda de creche, pode ir lá, vai lá, filma lá para você ver. São carrões, são pessoas que são bem-sucedidas, entendeu? São pessoas... Porque tem assim, uma demanda de condições. E, às vezes, a mãe carente mesmo, ela não tem oportunidade. Verdade. Pode ir lá um dia, vai lá fazer uma matéria. Você vai ver. Com certeza nós vamos fazer. Teve a Estação 26 ter esse compromisso. Isso, faça um teste, chega como quem não quer nada, acompanhe aquele carro até aquela casa e veja onde que mora aquela pessoa. É verdade. Entendeu? Enquanto a mãezinha que não tem condições, às vezes tem problema familiar com o esposo, né? Que às vezes o camarada é drogado, passa uma necessidade maior, aquela família que de melhor rendimento e bem estruturada, consegue, às vezes, por uma indicação, né? Sim. Faz um dia, vai lá, de manhã cedo, no horário de meio-dia e acompanha aquele veículo. Muito bem. Disfarçadamente, né? Claro. Esse é o Carlos Sanja, candidato a deputado distrital. Vem falar sobre os seus projetos e propostas, conversando com você, eleitor aqui da TV Estação 26, que nos acompanha nesse momento. São exatamente 6 horas e 11 minutos. Carlos, em relação à reestruturação da saúde pública do Distrito Federal, falta gestão ou competência e gestão, a mesma coisa, né? Falta competência, na verdade. Olha, essa situação ela é delicada porque isso? Há muitos casos onde o secretário, isso não é só na educação não, isso é na segurança, isso é na vara da infância, isso é todas as áreas. A pessoa nem mora na cidade, nem mora em Brasília, às vezes vem de um outro estado. Ela não conhece a realidade de Brasília, ela é nomeada como secretário, sendo que essa função deveria ser dada ao próprio servidor. Exato. Eu defendo isso aí, porque eu sou servidor público e às vezes entra pessoas para ser secretário da nossa secretaria, da criança, e lá entra pessoas que não têm nenhuma afinidade com a secretaria. Isso é verdade que você está dizendo. Entendeu? Tanto é que nós fizemos uma entrevista aqui com o secretário da Sejus, no caso interino na época. Ele não soube responder nenhuma pergunta técnica da pasta a qual ele estava lotado, que é a Sejus. Secretaria de Justiça, né? Isso. Mas é porque esse pessoal, eles são nomeados por indicação política, né? Então, se eles fossem realmente, tivesse como obrigar que todo secretário fosse literalmente do quadro, ele tinha que ser do quadro. Abaixo dele poderia até indicar um cargo comissionado, porque ele seria um apoio, né? Mas assim, um cargo majoritário deveria ser do servidor. Afinal de contas, seria uma forma de você valorizar o servidor que ali está todo dia ali trabalhando com dedicação. Tem muitos servidores bons. E eles mereceriam levar esse mérito e uma diferença salarial, porque aí sim eles se sentiriam motivados de poder se qualificar, entendeu? E seria motivado, né? Exatamente. A motivação seria vindo junto com o rendimento salarial. O reconhecimento pela função que está desempenhando. Exatamente. Não adianta de nada eu colocar um secretário que nunca nem pisou na unidade. É verdade. Não conhece nem as unidades, a subunidade. Particularmente o cidadão acha que isso é uma certa chacota com a cara da população. O próprio servidor fica chateado, porque ele se sente ofendido. É como se dissesse assim,
aqui nessa secretaria não tem nenhuma pessoa com qualificação. Sim. É a mesma coisa de dizer isso. Exatamente. Entendeu? Então, nós tivemos casos de secretários que já passaram, que nunca foram numa unidade de internação, que nunca passaram numa unidade de semi-liberdade, não sabia nem o que era uma UAMA, não sabia o que era uma casa de passagem. Ele nunca foi, nunca passou. Eu fico imaginando como que uma pessoa dessa recebe um cargo desse, ele não sabe andar, ele não tem coragem de andar. É por isso que eu falo, tem que ser os cargos majoritários de qualquer órgão ou secretaria do GDF deveria estar no controle do servidor daquela unidade de trabalho, daquela secretaria. Porque aí sim, ele se sentiria motivado em poder continuar desempenhando a função, porque isso até evitaria corrupção. Com certeza. Qual servidor queria que perdesse seu cargo? Né? Passou muitos anos, tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, está se aposentando, e ele ser um secretário, ele ia fazer com melhor dedicação aquela função. Porque aí ele fala, poxa, falta tão pouco tempo para me aposentar, por que eu vou me corromper com 100, 200, 300 mil ou 400 mil reais? Ou 1 milhão que seja, qualquer valor que seja, ele ia pensar 2 vezes antes de se corromper, de envolver o nome dele no ato de corrupção. Então isso eu acredito que seria uma transparência para todo o serviço público. O médico seria, o secretário seria o médico daquele hospital. Né? Por exemplo, o servidor daquela secretaria. Não trazer um cara do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né? Para ser um secretário de saúde. O Brasil tem que levar quem o médico que aqui está trabalhando. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Em relação a ser eleito candidato, pretende também propor, junto aos seus pares na Câmara Distrital, se eleito, a fiscalização dos gastos públicos aqui do Distrito Federal. Isso aí, amigo, o Carlos, meu xará. Eu vou falar para você, eu vou ser o cri-cri, o distrital cri-cri. Você pode anotar isso aí, porque nós somos chacoteados lá fora. Somos chamados literalmente de ladrões o tempo todo roubando, né? Nós somos, né? O pessoal realmente de outros países olha pra gente, quando ele passa a confiar em você, aí sim, por favor, esse cara é diferente. É verdade. Entendeu? Mas lá fora nós somos tidos como corruptos em todas as áreas. Então esses gastos públicos têm que ser fiscalizados. Mas transparência. Tem que ter transparência. Por que eu não poderia, por exemplo, um hospital? Vamos comprar. Quanto que custa hoje em média de um sorrisal? Mais ou menos uns 50 centavos. Em torno de R$1 e pouquinho, R$2, depende, entendeu? R$2, Uma dipirona, uns R$4, R$4 e pouquinho. Por que ele vai custar R$10, R$15? Sendo que o médico, por exemplo, vamos colocar nos gastos da saúde. Certo. Vamos falar da saúde. Saúde que não está precária pra caramba. Então o médico vai receitar dipirona. Sei lá, um paracetamol. No hospital, no posto de saúde, não ia ter isso aí, não. Né? Olha, tá aqui, dona Joana, esse medicamento você vai poder pegar em qualquer farmácia perto da tua casa. Isso ia baratear os medicamentos. Entendeu? Porque eu não ia pagar R$20 num produto que eu já pago R$4,50 na frente da minha casa. Então, aquela receita, ela teria validade como se fosse um cheque com aquela função de medicamento. Não de barganha, de pegar um dinheiro, não. Seria um cheque para poder a pessoa ir lá na farmácia comprar aquele medicamento. Entende? Então, qualquer medicação que a pessoa precisasse, que o médico fosse receitar, não ia pegar no posto de saúde, não. Porque, olha só, o dinheiro que gasta para armazenar, o dinheiro que gasta para fazer logística de distribuição, a quantidade de medicamentos que são jogados fora porque perderam a validade. O tempo que demora na compra de uma finalização de uma licitação. Verdade. Verdade, Jonas? Tem muito tempo. Sim, muito tempo. Quantos medicamentos estão faltando hoje na rede hospitalar, onde a pessoa não consegue fazer o uso dela ou ter ela porque não tem. Estão em licitação, mas as pessoas estão morrendo. Então nas farmácias em Brasília não ia faltar aquela medicação. Porque são centenas de farmácias, milhares de farmácias, né? Então a própria farmácia, ela não ia precisar se preocupar, porque lá o governo ia ser obrigado a pagar a fatura em dia. Porque o maior problema de também vender para o Estado é que, infelizmente, muitos gestores do dinheiro público às vezes atrasam o pagamento.
Verdade. Né? Então, tem que... E isso também tem que fiscalizar, tem que penalizar. A farmácia vendeu R$10.000 para o Estado em medicamento. Então, tem que receber aquele dinheiro com 30 dias. Ou com 45 dias no máximo de tolerância, né? E se a pessoa, o gestor daquele dinheiro, não fizer o pagamento naquela data efetiva, ele será penalizado e responder processo criminalmente. Para quê? Porque aquela farmácia, aquele estabelecimento comercial que é a farmácia, que vendeu o medicamento para o Estado, ela tem um custo no aluguel, ela tem um custo no funcionário, na água, na luz. Se ela atrasar, ela tem uma despesa. Então, o Estado tem que ser penalizado, o gestor que deveria fazer o pagamento tem que ser penalizado, para que tudo ocorra em harmonia. A farmácia americana não tem medicamento, não. Aí você vai na farmácia particular. Entendi. Com a receitazinha, chega na receitazinha no balcão lá, na hora eles fazem o medicamento para você e você leva para tua casa. É muito simples, é muito moderno, muito simples, né? Muito simples. Muito bem. Em relação ao apoio ao incentivo do esporte, nós falávamos agora há pouco sobre a educação de qualidade, né? Foi inserido aí, por exemplo, o esporte como base também, né? Olha, eu já fui professor de escolinha de futebol. Eu nunca fui um atleta profissional, porque realmente eu passei 5 anos paralítico. Não parece não, mas eu não andava e nem falava. Eu sou um milagre. É, né? Eu já tive, em 75, a poliomielite me agarrou. Minha mãe não me vacinou, veio aquela epidemia, e aí, sim, eu deixei de ter uma infância saudável. Passei 5 anos paralítico, sem andar e sem falar. Aqui vos fala um ex-paralítico. Aqui vos fala uma pessoa que não falava. Assim Deus operou na minha vida. Fez um milagre mesmo, não é verdade? Então, a questão do esporte, ela tem que ser levada muito a sério, porque o esporte, ele traz uma harmonia, ele traz saúde. E se você realmente tiver como realmente isso em base nas escolas públicas, em parceria com as escolas públicas, como uma atividade de ginástica, aproveitando os professores de educação física, que parece que para a educação ele não tem valor nenhum. O professor de educação física, hoje, quando ele é formado, ele vai para uma academia, porque ele não tem, academia particular, né? Porque ele não tem valor na rede pública. Ele não tem mais o professor de educação física, não existe, ele não tem aquela função. Ele é um complemento. Ele não é um visto como uma pessoa importante. Tanto é que eu cheguei em 90, em 89 para 90, o professor de educação física naquela época já não tinha valor. Já não era valorizado. O professor mandava a gente jogar uma bolinha ali, um basquetezinho ali assim, pronto, e ele ia fazer outra coisa. E aí eu reclamava pro professor. Era o professor estar observando, vendo aqui a nossa atividade, né? Inclusive uma vez eu dei uma tontura e aí eu vi assim, não dou um valor nessa função. O próprio educador, que é o professor de educação física, ele parece que ele não se sente valorizado. Então ele não vai atrás. Ele está cumprindo uma carga horária, porque tem que cumprir a carga horária. Então, essa função do professor de educação física, dentro da educação, do sistema educacional, ele tem que ser reavaliado e valorizado, tido ele com respeito. Sim. Porque quando você não é respeitado, você tanto faz. É verdade. Verdade ou não é? É verdade. Você tem um funcionário. Se você não respeita o funcionário, o que ele puder fazer de corpo mole na tua ausência, ele faz. É verdade. Verdade. Agora, se ele se sente valorizado, o professor de educação física se sente valorizado e respeitado, principalmente pelos alunos, ele vai se dedicar, ele vai chegar mais cedo, vai conversar com os alunos, ele vai ensinar a ser amigo um com o outro. Porque até então, ele não é visto. O professor, ele não é visto. O professor de educação física, ele não é visto. São poucos professores que se autovalorizam, né? E se eleito, você pretende mudar essa situação? Isso aí tem que ser cobrado, que a regional de ensino, junto com a Secretaria de Educação, ela seja feita uma nova, vamos falar uma triagem, né? Ser feita uma qualificação, chamar esses professores, vamos dar valor nisso aí, porque nos Estados Unidos, um professor de educação física, ele é tão valorizado quanto um professor.
assim, de questão de reconhecimento, porque é lá que saem os melhores jogadores de futebol, os atletas, não é verdade? Então, porque o professor de educação física, ele é valorizado. Inúmeros relatos até viraram filme, né, de superação de grandes treinadores. Sim, você sabe que tem muitos filmes, relatos de fatos reais, onde meninos que eram problemáticos, né, jovens que eram problemáticos, que se recuperaram, saíram das drogas, do crime, graças a professores de educação física. São relatos reais, de fatos reais. E no Brasil, um professor de educação física, ele não tem valor. É verdade. Tem que ser avaliado isso aí, né? Exatamente. Tem que ser valorizado. Em relação, candidato, como servidor público, o senhor conhece a educação e a ressocialização e a parte social. A ressocialização, o senhor, se eleito, por exemplo, pretende debater com seus pares distritais, federais e o Senado para tentar reduzir a maioridade penal também? Qual a sua avaliação nesse sentido? Olha, a redução da maioridade penal, ela é um ato muito polêmico, mas ele tem que ser redebatido. Precisa ser discutido com a sociedade. Mas devemos, primeiramente, eu sei que deve ter muito assistente social, muito psicólogo agora ouvindo, pessoas da esquerda, extrema esquerda, que vai ficar um pouco triste no que eu vou falar. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que ser reavaliado. Sim. Aqui o senhor é livre. O senhor pode falar à vontade, tá? Eles têm o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que ser reavaliado aonde a criança e o adolescente, ela não tem que ter só o direito. Em todas as conferências que eu participo, dos conselhos e tudo mais, eu bato nessa tecla. Por que isso? Uma vez que você dá direito e você não dá dever, você dá poder para a pessoa e ela não vai ser podada. A permissão sua, o seu direito, ele só começa quando o meu termina. Eu estou falando agora, você está ouvindo. Então, esse é o direito seu de ouvir e é o meu direito de dar na fala. É a mesma coisa. Então, na vida, a criança ela tem que ser desde cedo ensinada que ela tem o direito de ouvir, de ser ouvida, mas ela também tem o direito também de dar fala também. Então, ela tem o direito da fala e de ouvir. Então, você tem que ter o direito e o dever. Vamos lá. O aluno fez uma transgressão contra o professor. Ele é tido como sem conhecimento. Você viu um caso recente no Fantástico? Sim, do professor do Rio de Janeiro. Vergonhoso. Muito. Isso ali é até desumano com a pessoa. Então, um camarada naquela idade ali, ele tinha que passar um tempo guardado. Porque assim, ali não é criança mais não, ali não é bebê não. Sim. Eu não sou a favor de tortura, não sou a favor. Eu sou a favor da educação. Quem perde é eles. Somos nós, a nossa nação brasileira, que perdemos quando permitimos uma situação daquela continuar impune. Por que o diretor não leva uma reclamação daquela para frente? Com medo de ameaça. Ele tem medo de ameaça. Tu acha que um diretor de uma escola daquele porte não sabe que existe alunos mal educados porque já houve outras reclamações? Sim. Sabe sim. Sabe, com certeza. O que deveria ser feito? As crianças, os jovens, os adolescentes que querem estudar irão para uma sala diferenciada. Aqueles que não querem estudar, mas eles precisam da educação como base, seria colocado 2 professores. Um apoio, que seria um professor e mais um apoio, porque se porventura qualquer um daqueles viesse a cometer um ato de situação daquela, como aconteceu, ele seria automaticamente chamado e ficado e responder processo. Sim. Porque tem uma testemunha. Porque o aluno que presencia aquilo, ele não quer participar em denunciar. Porque ele tem medo de ser espancado. Exatamente. E já o bullying na escola. Bullying, sim, sim. Então, seria o quê? Seria separar uma sala de garotos diferenciado. Quem quer estudar? Ô, professor, eu quero estudar. Bom comportamento? Perfeito. Então, você vai para a sala número 1. Professor, eu gosto de brincar. Então, vamos para a sala número 2, número 4. Superdotado, para a sala especial. O camarada é um gênio. Tem potencial. Tem potencial. Por que eu vou deixar um gênio misturado com uma pessoa que não quer nada? Pois é.
Você vai desestimular e você vai colocar na mente daquele jovem que está formando as ideias que não vale nada a educação. Porque a menininha vai olhar bonitinho aquele camarada que age de forma agressiva, então ela vai achar mais interessante aquele e vai trazer uma tristeza para quem quer ser um estudante de verdade. Sim. Por que não tem uma atenção especial nisso aí? É simples. A política da educação, ela não tem interesse em manter um controle de qualidade excelente, ou de boa a excelente, porque necessita que a sociedade seja realmente cabeça baixa. Se eu vou transformar uma sociedade hoje em uma sociedade verdadeira, eu tenho que começar pela educação. Exatamente. Eu tenho que começar pela educação. E quem é que merece o maior respeito nisso? O professor. Com certeza. Engraçado porque as pessoas tendem a dizer o seguinte: na época da ditadura, não sei o que, aquela mentira, aquela borracha que é conversada sempre. Mas na época do governo militar, o professor era chamado de mestre. Hoje, infelizmente, o professor é agredido, Carlos. Até na década de 90, quando eu estudei, antes de eu vir para Brasília, na década de 80, já no início de 90, sim. Quando a gente entrava numa sala de aula, os professores entravam na sala de aula, a gente em pé. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Então, a gente respeitava. E não tinha esses direitos. Né? Então, infelizmente, quando você dá demais direito para uma situação, você dá poder demais para uma situação, você perde o controle. Tem que ter uma norma. Verdade. Tem que ter uma regra. Tem que ter uma rigidez. Não é que eu sou a favor daquele professor, porque eu já tive professores ruins. Professora, inclusive uma professora muito ruim. Eu lembro que eu tinha uns 13 para 14 anos, uma professora me agrediu na sala de aula. Entende? Assim, então, talvez por causa de alguns maus professores, se vão criando leis, só que vão esquecendo que aquelas leis, elas também podem prejudicar também outras situações. Eu já tive professores excelentes. Eu amava minha professora de história. Entendeu? Eu entrava na sala de aula, pronto, eu parava para ouvir ela, entendeu? O professor de português, meu professor de matemática. Entendeu? Sim. Mas eu tive professores ruins e realmente estúpidos mesmo, mas porque passava problema em casa e às vezes levava para a escola, né? Sabia separar. Mas existia assim naquela época também, né? E infelizmente nós não podemos só falar o lado bom, existia o lado ruim. Claro. Né? Eu lembro que eu levava a palmada na mão, de palmatória, né? Sim. Para poder aprender a tabuada. Né? Então, como eu sempre procurei não levar a palmatória na mão, eu me destacava em matemática. Porque a regra de levar a palmatória na mão era você não saber matemática. Então eu fazia o meu papel de aluno, de aprender a matemática. Mas isso aí não me trouxe sequelas, pronto, eu virei um bandido, né? Verdade. Né? Mas era uma forma de correção, uma forma de incentivo, se não for, você vai levar uma palmada na mão. Mas assim, a gente levava até na brincadeira, às vezes, né? Mas assim, nós não podemos esquecer que o maior de todas as profissões, passa na mão do professor. A educação, por exemplo, a ressocialização aqui social, por exemplo, na minha época do estudo, no início dos anos 90, 91, 92, eu estudava pela manhã, ensino fundamental, no caso, e médio, e ia para o Senai. No caso, horário contrário. Significa dizer, por exemplo, se esses alunos tivessem chance, por exemplo, agora com o avanço da tecnologia, Carlos, por exemplo, eu quero fazer games, por exemplo, desenvolver softwares. Isso. Existe uma possibilidade, recurso tem para isso. Sim. Se eleito, pretende incentivar isso também. Usar o espaço da igreja. Conforme citado. Você entendeu? Por quê? Porque a igreja tem muitas salas vazias. Sim, é verdade. A igreja tem muitas salas vazias. É verdade. Você pode entrar, vai numa igreja de segunda a sexta-feira, você vai ver que vai ter 80% das salas estão vazias. Todas elas. 80%, 80% a mais está vazia, entendeu? Então poderia usar uma sala específica para ou duas ou três para uma finalidade específica. E aí quem ia ganhar com isso? O Estado iria economizar milhões de reais por ano. Sim. Milhões de reais. E outra coisa mais. E os jovens que eles estão recebendo ensino? Curso de profissionalização.
Então o espaço das igrejas, dos templos religiosos, ele seria de importância mesmo, de grande importância. Porque assim, o espaço já existe. Para que eu vou criar mais um prédio, igual aquele elefante branco ali que é ligado aqui, Ceilândia, Taguatinga? Centro administrativo. É verdade. Entendendo? Precisa. Que é uma vergonha. O Estado constrói uma situação, depois não pode usar porque não tem, infelizmente, um sistema de evacuação de transporte, estacionamento, cria uma série de... Mas por que construiu? É verdade. Por que construiu? Gastou milhões e milhões para construir uma obra daquela, gigantesca. Hoje não pode usar ela, gasta-se rios de dinheiro em manutenção, né? Isso. Então a igreja serviria para esse tipo de economia. Já existe as igrejas construídas, lá tem muitas pessoas do bem que estão ali querendo trabalhar, a senhorinha, o porteiro, né? Tem as pessoas já, muitas estão qualificadas, inclusive desempregadas, né? Muito bem. Carlos, em relação à moradia, faça uma breve explanação do seu projeto nesse sentido, se eleito pela Câmara Distrital. Olha, eu trabalhei no CODAB. Já trabalhei no CODAB. Esse programa habitacional, muitos deles é mais político. E a gente sabe que, infelizmente, muitas cooperativas que são criadas são com finalidade, como é feito, divulgado demais aí na imprensa, muitas delas têm problema seríssimo de prestação de conta. Então, por que não recadastrar esse pessoal, principalmente os mais antigos, as pessoas que ajudaram, que hoje mora há 30 anos e até hoje não receberam habitação. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho injusto. Eu acho injusto uma pessoa que hoje tem 60 anos de idade nunca ter recebido uma habitação, só porque ela não tem mais uma criança para dar, né, menor de idade, porque é um dos critérios que faz pontuação levantar, mas a gente esqueceu que ela passou várias etapas da vida, com filhos que hoje, inclusive, estão por aí gerando filhos, que hoje ela tem neto, mas ela não tem o direito de ter uma moradia. Sim. Eu tenho um projeto de poder cobrar que seja colocado no mínimo uns 20% a 30% de preferência em cota para essas pessoas. Sim. Porque elas não têm hoje mais bebê. Né? Nós somos pessoas idosas, né? Muitas das vezes as abandonam até pelo próprio filho. Verdade. Sabia? Às vezes o filho recebeu, mas a mãe não recebeu. É injusto, mas tem esses casos. Eu conheço casos de pessoas que hoje moram de favor na casa de pessoas que receberam habitação, que não usam, e ela é pessoa já de idade, ela me reclamou, eu fazendo uma visita ali no Recanto da Ema, falou: "Seu Carlos, o que você vai fazer por mim pela educação, ou pela habitação?" Eu falei: "Como assim?" Falou: "Olha, eu moro em Brasília desde, sei lá, 70. Eu cheguei em Brasília jovem." Entendeu? Aí eu falei: "O que aconteceu?" Eu falei: "Até hoje eu nunca recebi uma casa. Nunca recebi nenhum lote." Eu falei: "Sério? E por que você nunca se qualificou nisso?" "Porque sempre que eles vão fazer uma nova listagem, sempre me tiram do meu crescimento, da minha pontuação. E eu só ficando para trás." E hoje eu tenho pessoas que conheço pessoas que já chegou mais recente e que ganhou casa, e eu cheguei primeiro e não ganhei. Meus filhos hoje também não ganharam, mas também pessoas que chegaram depois de mim, chegaram na década de 2000, 2005 e receberam habitação, e eu não. Fui jogado de escanteio. Aí tem que rever isso daí. Rever essa nova listagem, esse programa habitacional, ele tem que ser revisto. Necessita ser reavaliado, esses critérios, observar, colocar um olhar crítico para essa situação, né? Tem um olhar especialzinho para isso aí. Muito bem. Em relação à última pauta aqui, no caso, defensor dos animais, quais são os seus projetos? Olha, é o seguinte, eu crio 2 cadelinhas. É a única, assim, às vezes um amigo tem raiva da gente, os pets da gente não tem. Não é verdade? Você chega em casa, você até, como é que eu posso te dizer, você até rejuvenesce. Porque você recebe um carinho que você não recebe às vezes de um adulto, de um humano, né? Né? Você não recebe um carinho, um afeto, aquela, ele vai lá praticamente falar com você.
né? Mas o que eu vejo isso? Tem muitas pessoas ainda maltratando os animais ainda, abandonando. Isso aí é doído. As penas têm que ser realmente reavaliadas, né? As pessoas que não querem mais cuidar de um animal, que o Estado tenha condições de receber esse animal e ele passar para frente, ajudar uma ONG em defesa dos animais com recursos, porque essas ONGs às vezes elas recebem doações. Às vezes ela não consegue sobreviver e fazer um trabalho que tem muita gente de coração bom. Sim. Que tem ONGs aí, ONGs grandes, entendeu? Mas elas bancam com recursos próprios. Muito bem. É engraçado, elas bancam com recursos próprios. Agora, o mais curioso, por que 1 quilo de ração é mais caro que um pacote de arroz? Isso é estranho. Não é estranho isso? Muito. Não é muito estranho? Uhum. Eu tenho 2 petzinhas, mas a minha esposa chega lá com 1 quilo de ração lá que custou R$18. Não é um absurdo? Demais. Por que 1 quilo de ração é tão caro? Tem que ser avaliado isso aí, tem que saber por que essas empresas querem ganhar tanto dinheiro explorando uma área dessa. É verdade? E é uma área que está em crescente mesmo. E assim, tem que dar um jeito disso aí ser reavaliado. Para mim não faz sentido. Eu comprar 1 quilo de ração, por melhor que ela venha a ser, pagar 18 a 20 reais. Absurdo isso aí. Isso aí é surreal. Por que aumentou tanto em 10 anos? De 10 anos para cá, a ração animal, principalmente a de pets, como gato e hamster, os pets que nós temos em casa, ela chegou a 10 vezes o valor. Verdade. Né? Então tem que dar um jeito de batear isso aí, tem que dar um jeito de estudar isso aí. Né? Se for o caso, o Estado começar já avaliar, pedir balancete por que disso, né? Tem que dar um jeito. O Estado tem que, a vigilância tem que andar em cima disso aí. Por que tão caro? Exatamente. Tem que ser reavaliado isso aí. Muito bem. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, Carlos. Eu gostaria que você olhasse para a câmera, falasse o seu número, conversasse um pouco com a população, deixasse o seu recado final. Olha, eu sou morador da cidade do Riacho Fundo 2. Sou Carlos Sancha, 44007. Eu venho agradecer você, ouvinte, telespectador, você que está na rádio web. Para mim, é importante você ter ouvido a minha proposta. Porque assim, o candidato hoje, como está sendo feita a política, ele está sem crédito. Verdade, né? Sim. Assim, a gente chega em cada situação, mas eu estou feliz de estar concorrendo a um pleito político num momento desse. Aí você fala, cara, você está sem crédito, pessoas políticas estão sem crédito e você diz que está feliz? Sim, porque eu consigo conversar com você, eleitor, eu consigo, é muito difícil eu não sair sem você dizer, poxa, eu vou votar em você. Porque os grandes que já estão há décadas, eles vão ser substituídos. Está sendo feito realmente, a comunidade de Brasília, a nossa população de Brasília, ela está selecionando os seus candidatos. Ela tá fazendo uma triagem. Tanto é que hoje as pesquisas mostram mais de 70% da população não sabe quem é seu deputado federal. E 60 e poucos por cento não sabe quais são os seus candidatos a deputado distrital. Porque às vezes não conhece ainda o candidato, aquele que fazia showmício, ele era conhecido demais por causa de showmício, né? Exato. Daquelas propagandas que saía toda hora na televisão. E hoje ele não está mais sendo visto assim, ele está tendo que ir na casa da pessoa. O carro de som, se você vê um carro de som passando na tua rua sem o candidato, denuncie. Denuncie, tire foto, para você não fazer uma denúncia errada, mas tire uma fotografia ou faça uma filmagem, entendeu? Não deixe isso acontecer não, porque isso aí é crime. É crime. Então, veja, os candidatos que são de verdade, eles andam do lado do carro de som, eles falam com a comunidade, eles estão no perímetro daquele áudio ali. Então, esse candidato está fazendo o trabalho certinho. Você, eleitor, faça uma seleção do teu candidato. Eu sou 44007, Carlos Sancha. Lembra, o agente do bem, defensor dos animais e da família. Sem esquecer que a educação, não sei se vocês observaram, a minha educação, ela é a prioridade na minha campanha política. Porque assim, se não tiver educação, não temos cidadania. Muito bem, esse foi o Carlos Sancha, candidato a deputado distrital, participou aqui do Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Quero agradecer a você pela audiência. Compartilhe o vídeo e continue com a programação da TV Estação 26. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Lembre, 44007.